Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nossi, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, uma igreja que neste ano completará 113 anos de história e ela é a sua família espiritual. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Estamos numa jornada por todo o Novo Testamento nesse ano e será uma alegria poder estudar a Bíblia com você e crescermos juntos dentro de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Mateus capítulo 6, verso 1, o texto diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O interessante é que o capítulo 6 inteiro, ele traz uma ideia, sabe? Ele traz aqui um princípio, o princípio de que nós não podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. Sabe, aquele que não conhece a Deus, ele erra fazendo a coisa errada. Mas nós que somos filhos de Deus, que conhecemos a Deus, muitas vezes nós erramos fazendo a coisa certa, só que do jeito errado. Por exemplo, nós vamos ao culto, só que nós oramos muito, cantamos muito, ofertamos muito, para que no final do culto nós tenhamos convencido Deus a fazer aquilo que nós queremos e não nos rendermos àquilo que Deus quer. Só que todas as vezes que eu vou ao culto para convencer Deus, isso é idolatria, porque eu transformei Deus em um ídolo. Culto de verdade é quando eu me rendo, é quando eu me prostro. E o capítulo 6, Jesus vai nos instruir sobre não fazer a coisa certa com a motivação errada. E ele começa aí no capítulo 6 falando sobre ajudar os necessitados. Nós não podemos tirar vantagem dessa ajuda às pessoas ou fazer publicidade dessa ajuda às pessoas. Tem gente que faz filmando, tem gente que faz fazendo stories, tem gente que faz fazendo ao vivo, tem gente que usa disso depois como testemunho para se colocar como maior e melhor do que os outros. E o que Deus está falando é: se você está fazendo isso e ganhando algum tipo de recompensa terrena, isso está fazendo com que você abra mão da sua recompensa celestial. Agora eu te pergunto, o que é mais importante, o que é melhor, a recompensa terrena ou a recompensa celestial? Então foque em fazer de forma silenciosa, sabe? Ninguém precisa ficar sabendo. Você não precisa fazer publicidade. Deus é o único que tem que ver e Ele está vendo todas as coisas. Outro ensino aqui, a partir do verso 5, tem a ver com a oração. Ele vai falar, olha, Jesus vai nos ensinar que a gente não deve ficar usando palavras muito bonitas, requintadas, para a gente parecer melhor, maior, mais espiritual, mais santo do que os outros, não. E a instrução de Jesus é: quando você for orar, vá para o teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que te vê no secreto, então Ele te recompensa no público. Agora olha que interessante, porque quando ele vai tratar da oração, ele diz o seguinte, que você entra no secreto não é para ver Deus, mas é para que Deus veja a sua busca e a sua procura. Então você não deve orar para aparecer para as pessoas, você deve orar para que Deus veja você confiando e dependendo dele, única e exclusivamente. O texto diz que aquele que ora no secreto, ele é recompensado no público por Deus. E é interessante porque depois aqui, a partir do versículo 9, ele vai nos dar um exemplo, um modelo, que é a oração do Pai Nosso. Muitas pessoas fazem da oração do Pai Nosso uma reza diária, mas a oração do Pai Nosso é um modelo, é a base para que a gente possa estabelecer o nosso relacionamento com Deus em cima dessa base. E aí a partir do verso 9 diz assim: orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E tem toda a oração do Pai Nosso aqui, mas ela é um modelo para que a gente possa então orar com base nela e não orar ela sempre. E é interessante porque aqui vai falar sobre perdoar as ofensas daqueles que nos têm ofendido. E no verso 14 há uma exortação, há uma chamativa de Deus aqui de atenção, porque ele diz assim: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Aqui há uma condição. Você quer ser perdoado por Deus, você tem que perdoar as pessoas. Tem gente que não perdoa uma ofensa pequena,
pena e acha que Deus vai perdoar a traição que ele cometeu. E acha que Deus vai perdoar o que ele fez. Querido, se você quer ser perdoado por Deus, o texto é claro. Você precisa perdoar. E eu já te pergunto, quem é que você não quer perdoar? Quem é que você ainda não perdoou de verdade? Porque isso pode estar atrapalhando a sua vida espiritual. Depois ele vai falar sobre o jejum, sobre como fazer o jejum da maneira certa, que você também não pode ficar falando para todo mundo que você está jejuando, ou demonstrando uma espécie de tristeza, se fazendo de vítima, para que as pessoas fiquem com dó de você. Não, que você deve lavar o rosto, colocar um sorriso no rosto e manter a sua vida normal durante o jejum. Ele vai falar também sobre não acumular tesouros na terra, porque é uma insanidade você gastar a sua vida inteira para acumular coisas que vão ser destruídas, mas você deve usar esse pouco tempo que você tem aqui nessa vida para investir na eternidade, onde ninguém poderá destruir. Sabe, o dinheiro, o governo pode tirar tudo. Sabe, o dinheiro, você pode ter um dinheiro e amanhã ele não vale a mesma coisa. Você compra um carro, ele desvaloriza. Então, quais são os investimentos na eternidade que você pode fazer? E é neste investimento que você deve focar. Quando você investe num projeto social da igreja para ganhar vidas para Jesus, isso não desvaloriza nunca. Esse investimento não acaba nunca. Esse investimento ele vai, sabe, juros compostos ali, você vai ganhando mais pessoas. Essa que você ganhou, ganha outra. Essa que você ganhou, que ganhou outra, tá ganhando outra. Então invista a sua vida naquilo que realmente vale a pena. Ele diz que aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração, e que o seu coração tem que estar em Deus, no projeto que Deus tem para a sua vida. Lá no verso 25 ele vai falar sobre as preocupações dessa vida, sabe? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você está servindo a Deus ou você está servindo ao dinheiro. E quem serve o dinheiro vive preocupado. E ele vai falar a partir do verso 25, não se preocupem com a sua própria vida, porque sou eu que cuido de vocês. E ele vai dar o exemplo das aves e dos lírios. As aves não trabalham, comem do melhor dessa terra. Os lírios não trabalham e se vestem do melhor dessa terra. Agora por quê? Porque o lírio está onde Deus o colocou e o passarinho está fazendo o que Deus mandou. Ou seja, todas as vezes que você estiver em obediência a Deus, plantado aonde Ele te colocou, fazendo o que Ele mandou, não faltará recursos para você. E é por isso que Ele diz, olha, busque em primeiro lugar o meu reino, lá no verso 33, e todas as coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas. Aqui no livro de Mateus, você vai observar que há muito ensino prático de Jesus para as nossas vidas. E no capítulo 7, no capítulo 6, o que ele mais nos ensinou é sobre fazer a coisa certa com a motivação certa. Que nós não devemos buscar a publicidade dos homens, que nós devemos fazer apenas para que Deus veja, e que o nosso tesouro é dado por Deus, e que a nossa recompensa ela é eterna, e que é Deus que cuida de cada um de nós. Pai, nos ensina a confiar, nos ensina a descansar e nos ensina, Pai, a fazer as coisas certas com a motivação certa. Ó Deus, que o Senhor tire do nosso coração esse desejo dos aplausos, dos likes, do reconhecimento, e que o único reconhecimento que nós possamos buscar, que seja o Teu, Pai, e que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que você possa, hoje é segunda-feira, viver uma semana inteira debaixo da bênção do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.